Olá, boa tarde. Hoje nós temos um encontro aqui do Dr. Anderson Barcelos, especialista em seguro, um encontro assim super especial, extremamente interessante para todo o pessoal que são profissionais liberais. Eu me chamo Tarcísio, vou me apresentar aqui, a gente é contador já há 25 anos. Nossa especialidade é o profissional que migra de CLT para PJ, a gente tem um canal aí, vai divulgar. Vamos divulgar também o canal do Dr. Anderson, mas o objetivo é esclarecimento. A gente sabe que o pessoal é muito leigo, não tem informação e muitas vezes entram num prejuízo desnecessário. Então, doutor Anderson, você é especializado em seguros de vida, vou passar a palavra para ele, vou pedir para que ele se apresente, porque hoje o assunto é muito interessante, gente, é sobre o seguro DIT. A gente vai falar sobre outros temas, vai marcar outras oportunidades, mas hoje, especialmente, é o seguro DIT. Eu gostaria que o doutor Anderson se apresentasse e a gente começasse esse bate-papo, que vai ser muito proveitoso para a galera. Boa tarde, doutor Anderson, seja bem-vindo. Perfeito. Estamos muito felizes aí com a sua presença e esperamos que a gente possa ajudar aí o pessoal com essa informação tão valiosa que é esse assunto, que é o seguro DIT. Boa tarde. Perfeito, boa tarde. Tudo bom, Tarcísio? Beleza. Uma satisfação estar aqui conversando contigo, trocando uma ideia, tirando a limpo aí todas as dúvidas que, porventura, vocês tiverem. Eu fico à disposição para estar aí tirando as dúvidas, né? Tive a oportunidade de te conhecer através da Fernanda, né? Vocês são grandes parceiros. E só me apresentando aqui rapidamente, como o Tarcísio deu uma breve apresentação minha aí, meu nome é Anderson Barcelos, minha formação é em Direito, a Cielo Seguros, no qual eu atuo desde 2015, ela já tem 20 anos, tá? Uma empresa familiar, específica no ramo de seguro de vida, no qual representa a Mão Geral AE, que é uma seguradora de quase 200 anos aí de mercado. Então, sou formado também pela SUSEP, tenho credenciais da SUSEP, tenho diversas especializações aí no ramo de seguro de pessoas, através da Escola Nacional de Seguro, especializações pela PUC de Rio Grande do Sul, dentre outras especializações aí que, quem sabe, me credencio a falar um pouquinho de seguro de vida, e especialmente do DIT. Beleza, doutor Anderson. Então, vou fazer só uma introduçãozinha aqui da especialidade que a gente trabalha e essa parceria que a gente vem mantendo ao longo dos anos com a Barcelos Seguros. Sempre quando a gente faz um primeiro contato com aqueles profissionais que estão migrando de CLT PJ, cujo nosso objetivo é tentar tranquilizar, fazer se conscientizar e se blindar que o mundo PJ é um mundo que só tem vantagem, desde que se faça as contas, né? Existe hoje no mercado uma certa discriminação, alguns falam pejotização de modo pejorativo, mas eu tenho a tranquilidade de dizer que a pejotização é legal, tanto é que ela é legal e o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido vários processos. Então, o pessoal que ganha hoje como CLT pede aumento ao chefe, o chefe não dá aumento, peça para migrar para PJ ou se você está se recolocando no mercado. Porém, dentro do assunto aqui que a gente está falando, quando você migra para PJ, você tem que se migrar em termos de segurança. Uhum. E os dois pontos assim, que eu acho fundamental a gente, para pagar para o governo, a gente paga o valor da Previdência, mas é interessante que você tenha outras alternativas. E uma das alternativas que eu não abro mão, principalmente quando você é jovem, né, é você fazer o seguro DIT. Uhum. E a gente sempre recomenda aqui ao profissional, cara, se você quer se blindar em relação a um afastamento de saúde por força maior, porque esse tipo de problema, ele não marca dia nem hora, ele pode acontecer a qualquer tempo. Então, o seguro DIT, ele tem um objetivo justamente de lhe dar segurança. Por quê? Porque na hora que você fica doente e você não tem condições ou está pagando, digamos, sobre um salário de prolabore, porque aí a gente chama você para vir fazer uma consultoria para a gente explicar como isso pode funcionar e você poderia até ter uma certa economia considerável
em relação à sua administração financeira. Então, mas você não pode abrir mão do seguro-DIT, porque o seguro-DIT, se você paga sobre um salário mínimo, por exemplo, se você adoecer, você só vai receber um salário mínimo do governo. Exatamente. Não é isso, doutor? Então, o seguro-DIT ele vem justamente para cobrir essa lacuna, que é justamente você contratar um seguro no montante que você possa resolver seus problemas financeiros. Então, se eu tenho um salário de 20 mil, eu posso fazer uma contratação de 10, desde que os 10 mil dê para a condição de eu pagar meus boletos. Não é isso, doutor? Exatamente. Então, eu queria que o senhor fizesse a introdução aí, falando de forma simples, de forma bem transparente aí para o pessoal, o que é que vem a ser o seguro-DIT e como ele funciona nesse primeiro momento, se possível. Perfeito. Mas antes eu vou pegar o gancho que tu fez toda uma explanação sobre a pejotização, e eu gostaria de complementar que, né, o seu raciocínio, que é exatamente nesse ponto que tu falou, que não tem preconceito de pejotização. Bem pelo contrário, o que está em voga agora é a palavra chamada liberdade. Isso. É um direito inerente do ser humano. E a pejotização, ela te capacita a ter a liberdade de empreender, de ter a gestão do teu próprio destino, dos teus próprios negócios, de poder conseguir alocar os teus recursos da melhor forma que tu entender o teu perfil. Porque cada um tem um perfil, cada um tem uma história de vida, cada um tem vontades, tem sonhos, e dentro daquele sonho, dentro daquelas vontades, dentro da tua profissão, tu tem que se proteger, e tu tem que prever o futuro. E a pejotização, ou a pessoa que vira PJ, ela é um jogo de ganha-ganha, tanto para o empregador, que deixa de ser empregador, quanto para o empregado que passa a ser um empreendedor. Para o empregador, dependendo da sua atividade, na minha visão, né, ele, além de deixar de pagar diversos impostos, tributos, sobre a folha de pagamento, né, ele deixa de ter responsabilidade sobre aquela atividade, ele passa a cobrar demanda. Vou te passar um projeto e preciso desse projeto em 3 meses. Você tem a possibilidade de cobrar aquele projeto, já que você é PJ, e dar valor à sua mão de obra que você entende necessário, conforme o mercado de trabalho. Então, você deixa de ficar limitado a uma convenção coletiva ou um plano de salário de funcionários, e você passa a ter a liberdade de negociar, e assim é bom para o empregador chegar no meio termo. Os ganhos para você vai ser maior, porque os custos deles vai ser menor, e ele pode transferir parte dessa economia para essa mão de obra. E com isso, o profissional ele tem que saber e ter a inteligência de buscar as informações para ter a postura de um empreendedor. O que o empreendedor tem que fazer? Gerir o seu negócio, gerir o seu futuro, gerir a sua mão de obra, se proteger, seja com uma previdência, seja com uma consultoria contábil que vai lhe proporcionar e tirar todas as dúvidas, vai lhe proporcionar toda a base jurídica que é necessária, né, e contábil, né, e proteger a sua renda, proteger a sua mão de obra. Então, vamos lá. Ato contínuo, eu venho a explanar um pouquinho do seguro de pessoas. Eu queria só fazer uma colocação inserida aí, pegando também o seu gancho, falando aqui contabilmente, existem muitos profissionais aí no mercado que defendem a bandeira de CLT. Eu peço a gentileza de, se tem algum profissional que ainda tem dúvida, que venha bater um papo comigo, que a gente matematicamente vai provar. Eu sempre digo que contra os números não há o que contestar. Tirar dúvida é de graça. Ninguém a gente tira a dúvida de graça. Então, a ideia de vender essa ideia de você ser PJ já vem já há mais de 20 anos, né? E eu falo com toda tranquilidade, já ajudamos mais de 5 mil profissionais do mercado, engenheiros, médico, arquiteto, profissional de TI, a galera que é youtuber, engenheiro de tráfego, psicólogos e principalmente o pessoal de TI, porque essa aproximação da galera de TI foi tão grande que a gente teve que criar essa agência aqui de emprego internacional e nacional. Hoje a gente é especializado nisso e na assessoria contábil, que é a PJ. Mas, enfim,
Só para contextualizar, hoje, um empregado, se ele ganha aí na faixa de 5 mil em diante, porque se ele ganha menos, pode ser que seja vantagem até ele ser CLT. Então, a gente tem que ser realista e coerente, porque é a tabela do INSS do Imposto de Renda que vai te pegar. Então, hoje, se você ganha na faixa aí de 5 mil em diante, 27%, 27,5% você vai ser taxado, tributado no Imposto de Renda do INSS. Fora o empregador, porque se o empregador ele tem uma atividade, uma tributação no lucro presumido ou no lucro real, ele também paga 27,5%. Então, a ideia, o governo não deixa de ganhar, porque o governo está recebendo, inclusive nas atividades intelectuais, ele taxou através do fator R, que não cabe aqui a gente explicar, mas mais ou menos o profissional de TI, uma profissão intelectual, ele paga em torno de 10%, enquanto que, se a atividade não for intelectual, ele paga em torno de 6% inicialmente. Mas, enfim, 10% ou 6% contra 27,5%, não tem o que se discutir. Lógico que quando a gente vai fazer a migração, você tem que levar em consideração também os benefícios. E os benefícios, entenda-se, 10º, férias, FGTS, mais o plano de saúde, mais o PLR, mais o vale alimentação, enfim, é tudo considerado para que você, quando migre com foco. Beleza? Só um detalhezinho que eu acho que é importante aí, o pessoal saber. É aquilo que a gente disse, é a liberdade de escolha. Tem que saber, a liberdade de escolha. Tem que saber botar no papel e ver o que vale a pena, né? Para o pessoal aí que tem uma renda acima, aí, volta aí do teto do INSS, R$7.000, não tenha dúvida, se for possível, né? Nem sempre também, provavelmente, depende da profissão, mas a maioria das profissões, como advogado, psicólogo, pessoal de TI, engenheiro, e por aí, médico, por aí por diante, não tem porquê, né? Ficar preso num contrato de trabalho, isso pode ter um PJ. Mas, puxando, né, para o assunto aqui, que é o de seguro, esses profissionais viram PJ, eles, como a gente disse, eles têm a liberdade de fazer o que eles querem, mas eles têm que saber que eles vão ficar descobertos. Eles não têm garantia. Aquele garantismo da CLT, né, que é um garantismo raso, baixo, principalmente para quem tem salários considerados aí acima do teto do INSS, esse pessoal ele tem que se proteger. Ele tem que pensar na aposentadoria, ele tem que pensar no caso de um afastamento, no caso de uma invalidez, no caso de uma doença, no caso de morte, nos seus filhos, na sua residência, no seu material de trabalho. Então, trazendo para a minha especialização, que é seguro de pessoas, que nada mais é o quê? Que é seguro de vida. O que o seguro de vida ele traz? Ele traz diversos benefícios, que não é só capital por morte, em caso de morte, isso é um dos benefícios. Ele traz outros produtos, como em virtude de doença, uma indenização em virtude de doença, em virtude de invalidez, diária por conta de internação hospitalar, e o DIT. Dentre outros produtos, o DIT, que é o diária por incapacidade temporária. O que ele faz? Ele visa garantir o profissional que é autônomo, ou até mesmo o seletista que tem alto salário, né, mas vamos pegar os autônomos, uma indenização caso ele fique afastado. Então, para tentar falar de uma forma mais básica, assim, mais fácil, ele se assimilaria, com muitas ressalvas, ao auxílio-doença e ao auxílio-acidente do INSS. Só que um custo lá embaixo, uma indenização lá em cima. Tá? Enquanto o teto do INSS é 7 mil, tu vai ter que pagar, sei lá, acima de R$800 para receber esses 7 mil, mesmo tu ficando afastado por auxílio-acidente, tu não recebe os 7 mil. É feito toda uma média, todo um cálculo atuarial para poder chegar no valor de seguro, né, que você vai receber. E não chega a ser os 7 mil. Então, assim, esse produto ele visa garantir esses profissionais, caso ele fique afastado por acidente, caso ele fique afastado por doença, e ele recebe uma diária de indenização desse período afastado. Vou dar um exemplo aqui para contextualizar e a gente vai aprofundando nos detalhes desse produto conforme a gente vai conversando aqui, mas eu vou dar um exemplo para fazer um conceito exemplificatório. Um profissional da área de TI, tá, ganha lá seus 15 mil por mês, tem umas despesas pessoais em torno de R$8 mil, ele gosta de jogar beach tennis, passa o dia inteiro trancado dentro de casa, trabalhando, e gosta de chegar no final do dia,
lá jogar seu beach tênis, tomar uma cervejinha com seus amigos. Lá pelas tantas, no beach tênis, ele machuca o punho. Vai ter que ficar afastado aí 6 meses para tratamento do punho. Como é que esse profissional faz? Porque é uma atividade totalmente, né, personalíssima. É ele que tem que realizar aquela atividade. Não, ele não pode botar um preposto para... E até mesmo se ele pudesse colocar um preposto, ele tem custo com esse preposto. Esse preposto vai ter que... vai cobrar dele. Sim. E aí, de onde que ele vai tirar esse dinheiro? Entendeu? Da onde que... E junto das despesas de R$8.000, ele tem todo o custo de tratamento, né? Custo de médico, medicação, fisioterapia, ao longo de 6 meses de afastamento. Então, ele contratando, por exemplo, vamos lá, os 8.000, que é a despesa dele, ele vai receber a diária, vamos pegar os 8.000, dividir por 30 e multiplicar pelo período de afastamento, respeitado as regras do seguro, né? O seguro DIT, para quem vai ficar afastado pelo primeiro evento, vai ter uma franquia de 10 dias, por exemplo. Então, vamos lá. O profissional ficou afastado durante 6 meses, tá? 120 dias, vamos pegar. Tinha usado os 60 dias, vamos pegar 120 dias. Tu vai pegar os 8.000, dividir por 30, vai ter a tua diária, tá? Dos 120 dias, você vai tirar os 10 dias. Igual os 15 dias do INSS, você vai tirar os 10 dias. Você vai receber os 110 dias multiplicado pela diária numa única vez. Ah, mas passou os 120 dias, meu médico me mandou ficar mais 60 dias afastado pelo mesmo evento. Sem problema. Não tem franquia, recebe os 60 dias. Então, e junto desse produto, que é o diária por incapacidade, já vem o capital em virtude de morte acidental. Se em virtude desse acidente ocasiona a morte acidental, ou mesmo já acontece um evento morte acidental, os beneficiários recebem o capital e também por invalidez. Caso ele fique inválido, já tem dentro desse seguro DIT um capital, a escolha do profissional, para ele receber em caso de invalidez. Lembrando que a diária por incapacidade, a incapacidade tem que ser temporária. Se for definitiva, é invalidez. Tá? Ah, beleza. Perfeito. Eu queria que houvesse condições, de uma forma bem sucinta e objetiva, doutor, porque eu, na condição de PJ, é necessário eu contratar o seguro DIT. E quais são os tipos de acidentes ou de problemas que possam acontecer, se for definitivo, fica sem a cobertura, mas de uma forma bem sucinta, porque é que o senhor pode me convencer, eu como PJ, de ter o seguro DIT? Vamos lá, como a gente estava conversando anteriormente aqui, né, os profissionais liberais, né, os PJs, quando eles partem para essa modalidade, eles ficam sem as garantias previstas na CLT. Então, tu vai entrar em contato com o Tarcísio, por exemplo, e ele vai te indicar, olha, não vale a pena você que está ganhando R$20.000 por mês pagar o teto do INSS, que você vai pagar R$870 para o teto, salvo engano, é R$7.080, deve estar sendo atualizado agora em 2024, mas gira em torno de R$7.000. R$870 para você receber menos do que R$7.000, caso fique afastado. Agora, se você, profissional, está lá trabalhando e fica afastado e paga um DIT, você vai receber, vamos botar aí, uma pessoa de 31 a 35 anos, num capital de R$10.000, você vai pagar R$217 para ficar afastado e receber os 10.000. Coisa que você pagaria 870 para não receber os 7.000 no INSS. Ah, mas dentro desses 870 tem minha aposentadoria, perfeito? Com a diferença dos 217 para 870, você faz uma bela previdência privada. E ainda te desafio a colocar mais. Você vai ver que é tão interessante que a progressão daquele montante que você vai colocando é tão visível, é tão benéfica para você a longo prazo, que você vai querer
automaticamente aportar mais, a ficar mais protegido. Então, esse é o benefício que traz para o pessoal que vira PJ. Fica afastado, tu tem que ter uma proteção da tua renda, da tua profissão, porque depende da tua mão de obra, né? E agora, tipos de incidentes que possam acontecer, acidentes pessoais, doenças, né? O DIT cobre. Pré-existente. Doença pré-existente. Pode contratar? Não, aí é restituído, tá? Doença pré-existente, o DIT não cobre. Por quê? O DIT ele cobre evento futuro. Ele não pega o pretérito, ele não vai te cobrir de uma doença que você já tem. Então, ele te exclui. No entanto, quem tem doenças pré-existentes, existem outros produtos que não é da mesma funcionalidade que o DIT, mas ele visa proteger os mesmos riscos, como invalidez, doenças graves, diária, hospitalar, que é para outra situação. Existem outros produtos que protegem o evento acidente também, o evento doença. Ele te fornece um capital. Mas para essa funcionalidade de ficar afastado temporariamente para proteger a sua profissão, a sua renda, o DIT ele casa de uma forma excepcional, porque ele é um custo muito baixo pelo que ele oferece. Ele protege, como eu estava dizendo, acidentes pessoais, né, qualquer acidente pessoais, acidente de carro, fazendo uma atividade física, em casa, dorte, hérnia e outras doenças, tá? Diversas doenças. Assim. Então, existe idade para eu fazer a contratação, limites? Nós temos um limite de idade que é de 16 anos a entrada até os 65 anos. Aqueles que já têm contratação até os 65 anos têm cobertura até os 70. Ou seja, eu com 65 anos posso contratar o seguro? Pode. Mas ele vai cancelar? Não. Ele vai te dar cobertura até os 70. Os 70 anos encerra as contribuições e encerra a cobertura. O meu salário também implica na contratação? Eu vou ficar preso a algum valor do que eu ganho como salário para poder contratar? Ou eu posso ter um salário baixo e fazer uma contratação maior, por exemplo? Não. O salário ele é o teu balizador, teu teto. Tem dois tetos. O teu salário tem que comprovar a renda, porque assim, o seguro ele não tem caráter de enriquecimento, ele tem caráter de indenização, de substituir aquilo que tu perdeu, aquilo que tu deixou de ganhar. Então, se o seu salário é 20 mil, tu pode contratar até 20 mil, desde que tu comprove 20 mil. Como é que tu pode comprovar esses 20 mil? Tu pode comprovar através de imposto de renda, contra-cheque, extratos bancários, nota fiscal. Nota fiscal. Então, esse é um balizador. O outro balizador é o limite técnico do produto. Cada profissional tem um limite, tá? Médico, que é o limite máximo, pode contratar até 40 mil de DIT, tá? Advogado, salvo engano, é 20, contador, salvo engano, é 10. Então, tem limites. Tá? O pessoal da TI também, se não me engano, é 20, tá? Tem contratado bastante. Por que eu digo salvo engano? Porque tem gente que contrata 20, mas tem gente que, a maioria contrata sempre, a indicação ali que é 70% do seu salário, 50%. Então, tu ganha 20, vai contratar 10, vai contratar 12, vai contratar 13. Tu ganha 30, tu pode contratar até 20. Entendeu? Eu tenho um pessoal aqui, a galera de TI, por exemplo, que eles trabalham praticamente de home office, e tem muitos que estão espalhados aí pelo mundo afora. Uhum. Eu posso contratar, sendo brasileiro, morando fora do Brasil, contratar o seguro DIT? Vamos lá. O seguro DIT ele tem cobertura nacional. No entanto, você pode residir fora, desde que tu tenha residência também no Brasil, para fazer a contratação, pode residir fora. Seja feita a transferência fiscal, a saída fiscal, né? Se tu faz a transferência fiscal, também não tem problema. Desde que tu tenha residência aqui também. Tá. Não tem problema. Desde que tu tenha residência aqui também, tu pode contratar o DIT e o diagnóstico tem que ser feito aqui. Tu não pode vir com diagnóstico de lá de fora, com eventos lá de fora, que daí eles não vão aceitar. Por isso que a gente orienta. Esse até é um dos nossos diferenciais. Sempre está em cima dos nossos segurados. A gente não gosta,
Nós não orientamos que vá falar com a seguradora, pegue aqui o 0800 e vai ligar lá. Não, vem aqui. Exatamente por isso. Porque dependendo da situação, dependendo do problema que apresenta, a gente tenta tratar antes de acionar o seguro. Para que vá lá redondinho. Não estou morando fora do país. Não, então tá. Mas eu fiz aqui o diagnóstico. Tem algum médico, nem que seja uma videoconferência que possa te dar o atestado, o laudo lá do Brasil, e aí sim a gente entra com o seguro. Tá. Entendeu? Eu me adoeci. E agora? Como é que eu vou fazer essa papelada para me valer do seguro? Como é que é essa burocracia? Simples, tá, Tarcísio? A Mão Geral, ela se dedica, assim como nós, a humanizar mais o tratamento com o cliente. Então, primeiro, a gente tem acesso aqui em várias plataformas, internet, e-mail, Instagram, WhatsApp. A gente sempre, 99% dos nossos clientes sempre vêm nos buscar pelo WhatsApp. Então, a gente está sempre à disposição. E a Mão Geral tenta descomplicar ao máximo esse tipo de procedimento. Então, procedimento padrão. Você teria que ligar para o 0800, no 0800 eles iam passar todas as orientações de formulário, documentação, etc. Tá? Procedimento Barcelos. Você entra em contato conosco, nós vamos avaliar o que aconteceu, vamos te auxiliar nas documentações que precisa ser entregue, que são básicas, nesse caso, desse produto. Preencher um formulário, apresentar RG e CPF, apresentar os comprovantes de rendimento e apresentar os documentos históricos médicos, né? Lauda, atestado, enfim, né? E aí, com esses documentos, nós damos entrada, nós fizemos todo o contato com a Mão Geral e nós vamos lá defender o seu interesse. Então, a única preocupação que você tem que fazer é vir falar conosco. O resto são documentos básicos que a gente vai pedir para você. Anderson, eu contratei vocês como seguradora, mas fiquei desempregado. Existe alguma cláusula punitiva de fidelização? Eu posso cancelar a qualquer tempo? Não. Seguro de vida, o seguro como um todo, né? Mas vamos falar de seguro de vida primeiro. Ele não gera juros, ele não gera negativação, você pode cancelar a qualquer momento. O cliente que tem necessidade de cancelar, basta falar conosco, a gente vai orientar quais são os procedimentos, nós fizemos o cancelamento por aqui, sem nenhuma burocracia. Claro, tem apresentar uma carta assinada para demonstrar para a seguradora que quem está fazendo esse tipo de procedimento é o próprio segurado. Mas não tem fidelização nenhuma. O que a gente sempre alerta é o seguinte, Tarcísio, aquele cliente, esse tipo de cliente, a gente leva até um tempo, depois a gente não consegue mais. É aquele cliente que entra, cancela. Daqui a pouco volta, cancela. Esse cliente, em geral, chega um ponto que ela não aceita mais, porque a Mão Geral ela tem a possibilidade de aceitar ou não dar cobertura para um CPF, para um CNPJ, né? Mas não tem fidelização nenhuma. O que a gente sempre pede para criar relacionamento é ficar no mínimo 1 ano ali dentro da seguradora, para que crie esse relacionamento, para que caso precise cancelar, ela consiga voltar e ser aceita sem nenhum tipo de problema. Tá? Beleza. A gente está quase aqui estourando o tempo. Eu vou fazer aqui uma colocação. Sou suspeito para falar, em função dessa parceria que já vem há muitos anos. A gente tem trabalhado com o Anderson aí há vários anos, a Fernanda, e eles têm um atendimento assim, impecável, na agilidade, na presteza, na qualidade, transparente, enfim. Mas eu queria fazer aqui uma colocação, por que, eu sou suspeito, né? Repito, porque tive nenhuma reclamação ao longo desses anos, só elogios, mas eu pergunto a você antes, por que eu devo contratar a sua seguradora e não a outra? Me fala um pouquinho do seu diferencial. Nosso diferencial da Barcelos, que está há 20 anos aqui no mercado, é gestão. Tá? Mas como assim gestão? Não, a gente faz uma gestão exemplar dentro aqui. Então, a gente, como fizemos gestão, nós não vamos lá e vendemos e acabou. A venda, a contratação é só o início do nosso trabalho. Então, a partir dali que começa o meu trabalho com o cliente. Por quê? Nós mantemos o cliente perto da Barcelos, nós estamos sempre em contato com o cliente em todas as nossas plataformas. E eu estou dizendo, digamos, social media, a nossa apresentação, o nosso contato,
a nossa gestão. Isso é uma coisa. Segunda coisa, nós tratamos os clientes de forma personalizada, da forma que o cliente merece, de forma humanizada, sem estar automatizando. O cliente precisou, independente de qualquer horário, nós estamos aqui 24 horas no WhatsApp para tirar as dúvidas, para acalentar o coração do cliente quando acontece o pior, porque a gente trabalha sempre com o pior do cliente, que é o quê? Um acidente, uma morte, uma doença. Então, a gente está sempre ali em contato, tá? E os nossos serviços. Hoje, a gente tem um relacionamento dentro da Bom Geral, como nós somos exclusivos, que outros corretores não têm. Então, eu consegui encurtar prazo de recebimento, porque, por lei, é 30 dias úteis para pagamento. Nós já pagamos em 3 dias úteis, porque nós temos um relacionamento lá na mesa de jantar do dono da Mag. Nós conseguimos reduzir processos aqui dentro, nós tentamos facilitar isso para o cliente. Então, ou seja, o nosso diferencial é no atendimento, o nosso diferencial é o foco no cliente, é pro cliente, é pelo cliente. Então, nós não estamos aqui para defender a Mag, nós estamos aqui para defender o interesse do cliente na Mag. Tudo que ele precisar, nós estamos lá para brigar. Esse o nosso objetivo. Sensacional. Beleza, Anderson. Eu queria que você tem alguma consideração final aí para fazer, né? Ouvi falar que você vai fazer um pacote aí para os nossos PJs, e esse pacote, a ideia é justamente proteger o brasileiro. Ele não tem muito na cultura a questão de fechar seguros, e não se sempre fecha a porta depois que acontece o pior. Então, a nossa ideia, como uma empresa que busca blindar esse profissional e que está saindo desse mundo CLT, entrando no mundo PJ, o mundo empresarial, empreendedor, é importante que ele se garanta a família dele, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, prevenir é melhor do que remediar. Então, a gente brevemente vai lançar um pacote que vocês... a gente já está conversando sobre isso, tratando sobre a possibilidade da gente atender melhor o nosso cliente. E queria ver as suas considerações finais aí. Estou muito feliz, realmente foi muito proveitoso esse bate-papo, né? Se o pessoal tiver interesse de mais conhecimento, a gente está aqui à disposição, né? Porque a nossa ideia é passar conhecimento, para que as pessoas se informem e não peguem desprevenido. Mas, por favor. Antes de os finalmente agradecimentos, se tu me permite um minutinho, tu bem falou que os brasileiros não têm a cultura, né? Com o advento da Covid, que a gente passou agora na pandemia, a busca, nós aqui tínhamos muito que fazer aquela venda ativa, né? De estar lá na rua, buscando e conscientizando as pessoas, porque o seguro de vida, não estou aqui vendendo só porque eu quero ganhar minha comissão, não, porque nós acreditamos no trabalho social, no viés social que o seguro traz, né? Que é aquela coisa da proteção, é aquela coisa da blindagem patrimonial, é aquela coisa do pai que trabalha a vida inteira e às vezes não consegue adquirir um patrimônio para deixar para os seus filhos e tem o risco de falecer a qualquer momento e deixar a renda. Aquela mãe também que está lá fora e pode deixar, comprometer por causa de uma doença, por causa de um câncer de mama, comprometer a renda de toda a família, a escola de um filho. Então, o seguro ele serve para isso. E com a Covid-19, com a pandemia, eu acho que o pessoal teve muito isso de frente, né? Viu muita gente perto, falecendo, muitas famílias sendo desestruturadas, seja psicologicamente ou financeiramente, porque impacta, a gente não pode ser hipócrita. Impacta. O financeiro, ele é a saúde familiar e a gente não pode negar isso. Sem o financeiro, tu não consegue ter uma boa saúde, tu não consegue se alimentar bem, uma boa moradia, enfim. Então, com isso, vieram buscar muito esses produtos, tá? Se eu não me engano, acima de 23% vem a cada ano aumentando o seguro de vida. E só um dado, tá? De 2019 para 2020, pelo fato de o pessoal, bastante gente ter migrado para home office, aumentou a busca de auxílio acidente e auxílio doença 29% no INSS. Uau!
Tu imagina esse pessoal, e tu estou dizendo de 2019 para 2020, fora 2021 para 2022 e daqui para frente. Né? Daqui para frente ainda não tem dado, mas é só dar um Google aí. 2000 está lá no site do governo. 2019 a 2020, 29% de pessoas. Então imagina 29, essas pessoas que englobam 29%, muitas delas ficaram com a renda reduzida durante um bom tempo. Tá? Então eu fecho aqui com esse dado que é muito importante, tá? Alertar as pessoas aí que, não só autônomos, né, todos, que é interessante se proteger, é interessante estar sempre procurando o melhor profissional, assim como o Tarcísio, na área da contabilidade, um bom advogado. Não tentem fazer as coisas por fazer, não tentem achar que, eu vou virar PJ, agora eu estou ganhando 15 mil e vou sair torrando os 15 mil. Não façam isso, porque não é inteligente, nem profissionalmente, nem financeiramente, né? E eu só tenho a agradecer aqui ao Tarcísio, um grande parceiro, tá? Uma pessoa totalmente competente, né? Com a PJ, como ele mesmo disse, temos parcerias de alguns anos aqui, nós só temos a elogiar, são os profissionais que a gente conversa, tem interatividade, só falam bem um do outro, só falam muito bem do Tarcísio. Então eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade de explanar algumas coisas, e se porventura ficarem com dúvidas, o Tarcísio vai estar disponibilizando todos os contatos, todas as plataformas, e a gente fica à disposição. Vem tirar dúvidas, dúvida não tem problema tirar, a gente está aqui para isso mesmo, tá? E muito obrigado, Tarcísio, pela oportunidade. Anderson, foi uma satisfação, prazer imenso, tá? Manda um abraço aí para a Fernanda. A gente está muito feliz, essa parceria que ela se intensifique cada vez mais. Essa aproximação da contabilidade com o seguro é importante, a gente vai divulgar nos nossos meios, a gente vai buscar, através de vocês, oportunidades, possibilidades até melhores, diferenciadas para o nosso PJ. Eu acho que uma das nossas missões, as bandeiras é essa, é a gente tentar ajudar os nossos clientes de uma forma que possa realmente trazer a informação e evitar o imprevisto, né? O seguro, eu sempre digo, é imprevisto, você não pode deixar acontecer, você tem que tomar uma medida antes. Então, a gente vai ficar aqui à disposição, vai ser divulgado vários canais aqui onde a gente estiver fazendo a divulgação, para que você que está interessado não deixe para amanhã, tome a medida hoje para evitar problema futuro. Beleza? Anderson, prazer imenso. Fiquei muito feliz. Isso aqui é uma de várias que a gente vem a fazer. Opa! Para que a gente possa cada vez mais. Tá bom? Beleza. Um abraço. Obrigado. Abraço. Junto.